A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse segundo trimestre as lições bíblicas da editora CPED da classe dos adultos com o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista do trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. Ele é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. A lição de hoje é a lição 5, que tem o tema Dons de elocução. O textual nos diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e 3. A verdade prática, ela nos diz assim: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em dois textos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, 10 ao 12 e 14, do 26 ao 32. Pegue papel e caneta e anote referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, eu te peço, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais um, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus. Ok? Então vamos lá. Então na lição de hoje estaremos estudando sobre dons de elocução. O que é elocução? É ação ou efeito de anunciar pensamentos por palavras. Dons de elocução é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Frequentemente é usado, trabalhado juntos para que tenha maior resultado naquilo que o Espírito Santo deseja. Os propósitos desses dons são especiais, são de edificar, exortar, consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais, vinda de Deus, e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. O que é, afinal, o dom de profecia? É algo que traz até hoje muitas confusões no entendimento dentro da igreja. O dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo concedida, ou seja, ela é dada a uma pessoa para transmitir a mensagem divina. O dom de profecia, foque isso, o dom de profecia são para todos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Todos podereis profetizar, porque estava tendo aquela bagunça na igreja de Coríntios ali, todos falando em línguas, e ele vem colocando em ordem isso, o apóstolo Paulo. Agora, o ministério profético, no caso, o ministério, vamos estudar sobre dons ministeriais a partir da lição ali, a partir da semana que vem. O ministério de profeta. O ministério de profeta faz parte dos dons ministeriais. Ministério profeta, de profeta. Isso a partir da lição 7 que estaremos estudando isso. Então, o ministério profeta não é para todos, não são todos que são profetas, nem todos são profetas. Não é porque uma pessoa está falando em profecias que essa pessoa é profeta. Uma coisa é diferente da outra. Parece igual, mas não é. As pessoas confundem muito. Todo mundo é profeta para todo mundo. Todo mundo é pastor, todo mundo é missionário. Não é assim. Então, o ministério de profeta não são todos. É concedido apenas para alguns, os quais servem na igreja como ministros profetas. É diferente. É diferente. Agora, o dom de profecia, sim, são para todos. O dom de profecia é uma manifestação momentânea e sobrenatural do Espírito Santo,
como um dos dons espirituais prometidos e não um ministério. Então, o dom de profecia é um dom prometido, dons espirituais, e não ministério, que é bem diferente. Qualquer crente salvo pode ter o dom de profecia na nossa dispensação que vivemos hoje. Não cessaram, os dons continuam, estão aí. O problema está sendo que não estão buscando esses dons. Pode ter o dom de profecia. Qualquer idade, qualquer sexo, qualquer status social, posição, etnia, Deus usa. Quando lemos Atos capítulo 21, versículo 9, fala das 4 filhas do evangelista Felipe, que essas 4 filhas profetizavam. Então não é só para homens, não é só para pastores, para os ministros, são para todos. Então o dom de profecia são para todos, até criança. Eles ajudam a igreja a entender o coração e os desejos de Deus e a incentivar a buscar Deus e a santidade de todo o coração. Então, o dom de profecia, ela tem essa função. Ela faz com que o ouvinte busque mais a santidade, mais a presença de Deus, mais se identificar mais com Deus. O dom de profecia ele tem um maior valor, não quer dizer que seja mais que o outro. Mas por que Paulo disse isso? No caso, nesse texto, ele está falando que ao contrário da língua estranha, não edifica, porque a falar em línguas só edifica a si mesmo. Agora, aquele que profetiza, edifica o outro. E os dons têm que ser usados em amor e em humildade. Isso principalmente quando a pessoa está falando em línguas e não tem uma interpretação. Se não tem a interpretação, não tem muito valor, porque só edifica a pessoa que está falando. Quando a pessoa está falando em línguas e tem um intérprete e tem a interpretação, ela está ali exortando, edificando, consolando, e isso coletivamente e não unicamente a pessoa que está falando em língua. É diferente. O dom de profecia é um dom especial em que seu portador transmite uma mensagem para a igreja ou para alguém. Na inspiração do Espírito Santo, ela é falada numa linguagem humana. E aí é o foco dessa lição. É uma língua, quando a pessoa está falando no dom de profecia, ela é uma fala inteligível. Nós entendemos que a pessoa está falando. A pessoa pode estar falando em línguas estranhas e começar a profetizar em português. No caso, não estou falando aqui do Brasil, é em português. Para que todos sejam edificados coletivamente. Então, se a pessoa ficar só falando em língua, não há profecia ali, não há interpretação ali, então não adianta. É necessário ter cuidado com as distorções que podem ocorrer na transmissão da mensagem profética na igreja de hoje. O dom de profecia na presente era que nós vivemos não é infalível, portanto é possível de correção. Então, é passível de correção. Então, aquela pessoa que é usada por Deus, ela tem que ter esse entendimento que é usado em dom de profecia, que a profecia será julgada. Porque nós vivemos uma era em que existem essas fontes, pode vir de Deus, pode vir do homem ou pode vir do próprio diabo. Porque muitos falsos profetas estarão na igreja. Daí, toda profecia deve ser julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, pretende e retende o que é bom. Então, ela deverá enquadrar-se na palavra de Deus. Toda profecia, ela tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Contribuir para a santidade da vida dos ouvintes. A profecia, ela tem que contribuir para isso, para trazer maior saúde à igreja. E ser transmitida por alguém que de fato vive submisso e obediente a Cristo. Muitos pensam que o dom de profecia é tão somente para prever o futuro. Embora até o faça, mas mais para fortalecer a fé do crente e sua vida espiritual. Sua vida espiritual e a sua resolução sincera de permanecer fiel a Cristo e aos seus ensinos. Profetizar não é, porém, pregar um sermão preparado, mas transmitir
palavras espontâneas sob o impulso do Espírito Santo, para a edificação do indivíduo, de uma pessoa ou de uma congregação. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, profetizar não é primariamente predizer o futuro. Não é somente para isso, né? Já falamos aqui, vai muito mais além, mas proclamar a vontade de Deus e não a nossa vontade, né? Vontade de Deus de exortar e levar o seu povo à retidão. Sempre que você vê alguém profetizando até no Antigo Testamento, é puxando o povo para andar em linha reta com Deus, em retidão com Deus. A fidelidade e a paciência na vida cristã com Deus. A mensagem profética pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa, tornando-se-lhes manifestos o segredo do coração. Não é correto, e é o que muitos fazem, não é correto o crente só fazer as coisas se antes consultar um profeta. Como se fosse um oráculo, como uma pessoa sem Cristo que não sai de casa sem antes consultar o horóscopo. Quem não tem Cristo, as pessoas do mundo vivem dessa forma. Param para ver o seu horóscopo do dia, o seu signo, qual a cor que ela deve usar, o que vai acontecer hoje, o ascendente. Isso é misticismo. Quando uma pessoa vive sua vida baseada em profetadas, que é isso que eu chamo profetadas, a sua vida não está em retidão com Deus. Ela não está seguindo a vontade do Senhor. Por quê? Porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então nós temos que seguir esse manual aqui, esta bússola que nos leva para o céu. Quando a pessoa fica correndo atrás de profecias, ela vive uma vida em tribulação, porque dentro disso precisa ter o discernimento para entender se ali está vindo da parte do Deus mesmo, aquilo que está sendo dita pelaquela pessoa, ou se está vindo de outra fonte, que pode ser tanto humana quanto até do diabo. Não há no Novo Testamento um só texto mostrando que a igreja então buscava revelação ou orientação através dos profetas. Em nenhum lugar você vai ver isso. Alguém precisando correr atrás de profetadas para poder ter alguma decisão a ser tomada. Não é isso, não é dessa forma. A mensagem profética ocorria na igreja somente quando Deus tomava o profeta para isso. Então é diferente, não é dessa forma. Vamos buscar um profeta ali na casa da irmã, como se fosse uma curandeira, como se fosse uma coisa mística. Não é dessa forma. Você tem a Bíblia Sagrada, a palavra está aqui, Deus fala com você através da palavra de Deus. A fonte por excelência da doutrina é a palavra de Deus. Nenhuma profecia pode acrescentar ou retirar o que já foi revelado nas Sagradas Escrituras. Porque se você observar na história, existem fatos e casos de pessoas que se disseram estar sendo usadas no dom de profecia e mudam até a palavra de Deus. O dom de profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não a do homem. Aqueles que têm esse dom de profecia, eles têm que ser sensíveis tanto na inspiração do Espírito Santo quanto da necessidade do corpo da igreja. Eles devem ser humildes e estudar continuamente a Escritura Sagrada, a fim de passar pelo crivo da palavra de Deus. Essas revelações, antes de ser pronunciadas, a pessoa que fala, ela tem que ter essa noção da palavra de Deus, porque ela vai saber realmente se é para falar ou não. Aqueles que são usados em dom de profecia, elas devem permitir e esperar que aquela profecia ela será julgada, ela será observada, que as pessoas pesem o que foi dito contra as Escrituras e interpretem a mensagem de acordo. Dessa forma, a igreja pode ser continuamente edificada em unidade.
O dom de variedade de línguas. Para entender um pouco sobre variedade de línguas, e isso é uma coisa também que traz muita confusão no entendimento, nós temos que entender o que é xenolália, porque quando nós lemos Atos, no derramado do Espírito Santo no dia de Pentecoste, temos que entender a xenolália, e que é um termo grego. Xenolália é um termo grego que significa, xeno significa estrangeiro, e lália significa fala. Então, a xenolária é a capacidade de falar uma língua estrangeira que o indivíduo desconhece. Ele fala e não entende, mas quem ouve, entende. Vou repetir. A xenolária é a capacidade de falar uma língua estrangeira que o indivíduo que está falando desconhece. Ele fala, mas não entende. Quem ouve, entende. Então, quando nós lemos Atos, capítulo 2, versículos 7 e 8, eles estão ali todos maravilhados, atônitos, então eles se perguntam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Eles começaram a falar em línguas estranhas porque são desconhecidas, tá? Só que aqueles que estavam do lado de fora, porque a cidade estava cheia, que era dia de Pentecostes, era uma festa, então eles começaram a ouvir aqueles homens que eram dali falando línguas de outros lugares, um idioma de outros lugares, dialeto de outros lugares. Então eles ficaram, como é que pode? Isso é xenolária, é a pessoa começar a falar sem ter a noção da língua, sem ter aprendido essa língua, ela não aprendeu essa língua. E também a glossolalia. A glossolalia, ela significa o seguinte: glosso significa língua, língua literalmente a língua, e lália a fala. Então é a capacidade, é o ato de falar a língua desconhecida, como no milagre de Pentecostes. Então a xenolália e a glossolalia acontece ali no livro de Atos. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. E em Atos capítulo 19, versículo 6, aí Paulo pôs as mãos sobre eles. O Espírito Santo veio sobre eles, então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Nós, pentecostais e neopentecostais, sugere que as línguas faladas na igreja de Corinto e nas igrejas do século I, do primeiro século, não eram idiomas como no Pentecoste, mas uma língua espiritual incompreensível aos homens, talvez até uma língua dos anjos, como dizem, visto que somente Deus a entende. Porém, a expressão ainda que eu falasse a língua dos anjos, que está no capítulo 14 de 1 Coríntios, não, capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 1, que Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens dos anjos, e não tivesse caridade, ou seja, amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Então, essa passagem aqui, Paulo está exagerando na sua fala. Ainda que eu tivesse um carro, ainda que tivesse uma casa muito grande. Então, ele está exagerando na sua fala. É uma hipérbole. Isto é, uma figura de linguagem que aumenta ou diminui, exagerando uma verdade. Então, ele está exagerando uma verdade, tá? Nessa fala aqui. Desse modo, Paulo não diz que ele fala a língua dos anjos, pois o texto não menciona nada acerca da natureza da língua falada pelos anjos. Ele também não afirma sobre a possibilidade de os crentes falarem a língua dos anjos. Antes, o apóstolo descreve que, ainda que fosse possível, é isso que ele está dizendo, de qualquer forma, todas as vezes, isso é só observar, é bem fácil de entender. Todas as vezes que na Bíblia o anjo aparece falando com alguém, o anjo está falando na língua nativa daquela pessoa. Quando anjos apareceram a Abraão, ele estava falando na língua de Abraão. Como é que Abraão iria entender? Então, todas as vezes quando ele apareceu para Maria, ele estava falando na língua que Maria entendia. Então,
Então, de qualquer forma, a língua estranha ou línguas, nós podemos dizer assim, se falar a língua dos anjos, ou melhor dizer, a língua celestial, né? E tivesse todos os dons, se quiser, ainda que eu falasse a língua do celestial e não tivesse amor, de nada valeria. Mas se não tivesse amor, não adianta nada. Portanto, assim como no Pentecostes, as línguas escritas em 1 Coríntios capítulo 14 também são idiomas humanos. A língua falada através deste dom não é aprendida e quase sempre não é entendida, tanto por quem fala como pelos ouvintes. O falar em outras línguas como dom abrange o espírito do homem e o espírito de Deus, que, entrando em mútua comunhão, faculta ao crente a comunicação direta dada por Deus. E ela vai servir para oração, no louvor e no bem dizer e na ação de graças. Língua estranhas falada no culto deve ser seguida de sua interpretação, também pelo Espírito, para que a congregação conheça o conteúdo do significado dessa mensagem. No caso de alguém falar em outras línguas, que não sejam mais do que 2 ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, haja intérprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Deve haver ordem no culto. Quando falar em línguas em voz alta durante o culto. Então a pessoa tem que ter isso, tem que entender isso. E muitos que falam em línguas estranhas não aceitam esse fato. Quem fala em línguas pelo Espírito nunca fica em êxtase e fora de controle. A pessoa está consciente. O que mais ouvimos é a pessoa falar assim, eu não consegui me controlar. Não é uma verdade. Não é uma verdade. Porque quando a pessoa ela é usada pelo Espírito Santo em qualquer um dos dons, a sua mente ela está consciente. Quem toma a mente é demônio. Quem possui o corpo é uma possessão. A pessoa não tem controle das suas faculdades mentais e motoras. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo e é usada pelo Espírito Santo, ela não está em êxtase. Esse negócio de dizer que não tem controle não é verdade. É uma desculpa que se usa para dizer que não tem um domínio próprio. Vale salientar que o contrário do dom de línguas, e aí é que é a dificuldade de entendimento, vale salientar que ao contrário do dom de língua, em que é para todos, o dom de variedade de línguas, não são todos que falam que têm o dom de variedade de línguas. Falar diversas línguas é diferente de falar línguas, pois a mesma é para edificação pessoal, é a linguagem da oração. Vou explicar. A pessoa que fala língua estranha, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, eu anotei aqui para não me perder. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 4, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, tá? Então, aquele que começa a falar em línguas ali, o que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Versículo 4. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, tá bom? Então, a pessoa que está falando em línguas estranhas, ela está falando com quem? Com Deus. Quem vai entender? Ninguém entende. É uma edificação pessoal, é a linguagem da oração. É naquele momento em que você não tem nem forças para orar, que não sai palavras, que você não sabe nem o que dizer, mas o teu espírito, ele ora por você. Ou você está muito alegre, não sabe nem como expressar isso. A língua estranha, ela expressa isso. Então, falar em língua é a linguagem da oração. Você está falando diretamente com Deus. E ninguém entende. Agora, o dom de variedade de línguas é diferente. Versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, porque você pode falar em língua, mas se você tiver o dom de variedade de língua, você pode também interpretá-la, tá? Você vai falar em língua,
Eis que te digo, tal, 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 aí fala em português, aí fala em língua de novo. Você está tendo a interpretação, você está profetizando, você tem os dois dons. As pessoas às vezes não têm essa noção, que, como eu falei logo no início desse vídeo, são usados em conjunto, para edificação da igreja. E a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, o que tem o dom de variedade de língua, Deus fala com ela. Deus fala com ela. Todos entendem. E é uma edificação coletiva. Então tem diferença. Então, quando eu falo em línguas, eu estou falando com Deus. Quando eu falo em línguas, eu estou falando com Deus. Ninguém entende. É uma edificação pessoal minha. Agora, o dom de variedade de línguas, não. Deus fala comigo. Eu falo com todos. Se eu tiver interpretação, melhor. Se eu não tiver, alguém vai ter. Então, todos são edificados coletivamente. E também serve para os sinais, para os incrédulos também. É o que está no versículo 22 do mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 14. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Temos que ter esse entendimento para que haja melhor ordem no culto. Qual é a finalidade do dom de variedade de língua? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. Então, à medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo toca e renova diretamente. É o que o autor, o comentarista, colocou para nós. Uma da finalidade fundamental do dom de variedade de línguas é transmitir à igreja uma mensagem em língua, e por isso precisa de interpretação, para que aquela seja edificada. Essa interpretação é feita pelo dom de interpretação de língua, que já vamos estudar. Trata-se de um milagre, pois a quem fala a língua, bem como quem interpreta, não as conhece, conforme o Espírito Santo concede que se fale. Então, a quem está falando, quem está interpretando, elas não aprenderam, elas não sentaram numa cadeira para aprender num curso. É totalmente dada por Deus. As línguas faladas, elas estão somente também, a gente recebe as línguas quando somos batizados com o Espírito Santo. As línguas como comunhão pessoal, né? Como comunhão pessoal com Deus, dessa maneira assim contínua. As línguas também são dadas na igreja para a comunicação do corpo, para ser de sinal aos incrédulos também. Foi essa confusão do uso dessas categorias das línguas, do modo de se usar as línguas, que o apóstolo Paulo procurou corrigir na igreja de Corinto. Aparentemente, alguns falavam em línguas demasiadamente nas reuniões, sem interpretações fossem dadas, e isso produzia confusão e abuso. Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Se você está no culto e todo mundo fala em língua e não tem quem interprete, você não tem nem como trazer alguém de fora. Trazer alguém na sua igreja. Você convidar um não crente. Que valia vai ter isso para essa pessoa? Como? Então, não tem lógica isso. E isso é questão até de educação, na minha opinião. Porque se todo mundo está falando em língua, porque crente pentecostal tem que fazer barulho. Não é isso. Não é isso. Tem que ter um sentido. O culto o culto é a Deus, é dado a Deus. As pessoas entram e saem da igreja da mesma maneira, vai para o culto, do jeito que entrou, saiu. E o que foi que pregou? Nem lembro o que pregou, porque foi tanto barulho, tanta confusão, que ninguém nem lembra qual foi a ministração da palavra. A atualidade do dom, sabemos que os dons são para a igreja hoje, sim. As línguas servem para a edificação da igreja, desde que sejam interpretadas para toda a congregação, já disse isso aqui. E também serve como sinal para o não crente, da mesma forma, se houver a interpretação. Se tem um não crente na igreja, alguém começa a falar na variedade de língua e há uma interpretação, aquela pessoa vai ser edificada. Aquela pessoa vai ser edificada, aquela pessoa ela vai ser um sinal para ela. Ela vai começar a mexer na sua mente. Ela vai, não, peraí, isso é coisa de Deus. E foi o grande sinal durante o Pentecostes.
Por quê? Eles ouviam as pessoas falando sobrenaturalmente e nas suas próprias línguas. Então eles ficaram, aquilo foi um sinal. Tanto que 3.000 almas aceitaram a Jesus e se converteram. Agora, se não tiver quem as interprete, vão falar o quê? Aquilo também que foi dito, estão loucos, estão bêbados, porque era 9 horas da manhã e estava todo mundo falando daquele jeito. Então, tem que ter a interpretação de línguas, que é o que vamos estudar agora. O dom de interpretação de língua é uma capacidade dada ao portador para que ele possa compreender e transmitir o significado da mensagem dada em língua. Então, a mensagem interpretada para a igreja reunida pode conter ensino sobre a adoração e a oração e o poder, ou pode ser uma profecia. Toda a congregação pode, assim, desfrutar dessa revelação vinda do Espírito Santo. A interpretação de uma mensagem em línguas pode ser um meio de edificação da congregação inteira. Por toda ela recebe a mensagem, porque toda ela recebe a mensagem. A interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas ou de outra pessoa. Quem fala em línguas deve orar para que possa interpretá-la. Porque se você não tem interpretação, então você vai ter que se calar. Porque se não houver ninguém que interprete, você vai ter que se calar. A diferença entre dom, interpretação e o de profecia. Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de uma outra pessoa, né? O dom de interpretação de língua necessita de uma outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficaram sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe necessidade de um intérprete. Por quê? Porque a pessoa está falando no português bem que dá para entender, gente. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Então as pessoas confundem isso, né? As pessoas confundem muito. O dom de variedade de línguas só pode ser interpretado através do dom de discernimento também de espírito. Você vê que os dons, eles se encaixam para que... Nossa, o que vem para a gente é ouro refinado, irmãos. Então, o dom de variedade de línguas só pode ser interpretado através do dom de discernimento de espírito. Por quê? Alguém movido pelo Espírito Santo terá o discernimento do que o outro, né? De que ele próprio está falando em línguas. Então, trará a devida interpretação para a igreja. O resultado é que Deus é glorificado e a igreja é edificada. Alguém começa a falar em língua. A pessoa que tem um dom de interpretação, ela tem o discernimento entendendo aquele ali é de Deus. E ela vai começar a trazer a interpretação para todos. Na conclusão da revista, para nós aqui, na conclusão diz assim: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas e que não aceitem a atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados sensacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos expressar o dom de profecia e de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia fala, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores de manifestações gloriosas dos céus. Eu vou deixar para vocês 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, que diz assim: não se deve proibir falar em línguas. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Todos podem falar em línguas, todos devem ter a liberdade de falar em línguas, desde que haja edificação também para todos. Se você está falando em línguas estranhas e não há quem interprete, se você tem que buscar o entendimento disso, fale baixinho com você mesmo, tudo tem um momento certo. Agora, aquele que tem o dom de variedade de língua, e aquele que tem a interpretação da língua, fale, traga para a igreja as mensagens de Deus, porque a igreja está necessitada, carente. Dom de profecia não é bagunça, não é bagunça como muitos fazem. Não há necessidade, irmãos, no uso desses dons, de ficar pulando, ficar rodando, correndo na igreja. Não esqueçam, não esqueçam. O Espírito Santo é Deus. Deus é dessa forma que vocês veem?
O Espírito Santo é Deus primeiramente. Não esqueçam disso, ok? Não esqueçam disso. Tudo tem que ser feito com ordem e decência na igreja. Quando eu falo em línguas estranhas, eu falo com Deus. Quando eu tenho um dom de variedade de língua, eu estou ali sendo usado. Preciso que alguém interprete ou eu mesma interprete na minha língua, em português, para que todos sejam edificados coletivamente. Deus abençoe a sua semana, que você seja usado poderosamente nas mãos do Senhor. Se Jesus não voltar, querendo Ele, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor.